Em matemática, hoje nós iremos trabalhar sobre número natural, antecessor e sucessor e números ascendente e descendente. Então, a gente vai estar trabalhando, hoje sobre algumas características dos números naturais. Então, vamos ver aqui, diferença entre número, numeral e algarismo. Então, existe uma diferença, entre esses conceitos. Número representa a quantidade diferente à contagem ou os elementos de determinado conjunto. Alguns exemplos da utilização do número são, representa a quantidade de pessoas que estão em um shopping, a quantidade de dedos, da mão, numerar a posição de um competidor em uma corrida, medir o rodapé de uma sala, entre outros. Então, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente se refere isso aí ao número. Agora, numeral é a representação ou indicação do número que pode ser de forma escrita ou falada. O numeral pode indicar uma quantidade determinar uma sequência e dividido em 5 tipos. Nós temos primeiro, números cardinais. Indica a quantidade de elementos de um conjunto, representando uma quantidade única. Exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 20, 200, 300, 1000, 1 milhão, 1.500.000, 2 milhões, 3 milhões, 5 trilhões. Então, são chamados de números cardinais. É a forma mais comum que a gente utiliza no dia a dia. Números ordinais são organizados para representar a ordem de uma forma hierárquica. Exemplo, primeiro, segundo, terceiro, 20º, 21º, 50º. Então, esses são os números ordinais. Numerais multiplicativos indicam a quantidade de vezes, que determinada situação foi aumentada ou multiplicada. Dobro, triplo, quadruplo, quinto. Dobro significa multiplicado por 2. O triplo por 3, o quádruplo por 4, o quíntuplo por 5 e assim por diante. Numeral coletivo indica a quantidade de elementos de um conjunto. São invariáveis em gênero, ou seja, feminino ou masculino, mas variáveis em relação à quantidade numérica. Exemplo, a unidade, 2 unidades, 3 unidades, dezena, uma dezena é 10. 2 dezenas, 20, 3 dezenas, 30, 9 dezenas, 90 e assim por diante. Centena, centena o próprio nome já fala, centena é 100, 2 centenas 200, 4 centenas 400, 10 centenas 1000. Dúzia, uma dúzia é 12. Milênio, o que é um milênio? É 1000 anos. Meio milênio, 500 anos. Então, um milênio é 1000 anos. Década, uma década é 10 anos. 4 décadas, 40 anos. 5 décadas, 50 anos. Século, século é 100 anos, Então, nós estamos no século 21, 2021 é o século 21. Então, por exemplo, 8 séculos, 800 anos. Por quê? Porque a gente multiplica 8 vezes 100, que é um século. Numeral fracionário representa a divisão, fração que é expressa pelas partes de um todo. Exemplo, meio, terço, quarto, 12avos. Igual eu falei, meio século, Meio século é 50 anos. Meio milênio vai ser 500 anos. E assim por diante. Algarismos são símbolos numéricos utilizados para expressar qualquer número. O sistema de numeração decimal possui 10 algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Isso que é sistema decimal. Nós utilizamos 10 números, do 0 até o 9, são 10 números. É a base do sistema de numeração que nós utilizamos. Então, com esses algarismos, é possível escrever qualquer número. Então, do 0 até o 9, nós utilizamos qualquer número, Então, é chamado de... são os algarismos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Uma coisa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são os algarismos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Agora, nós vamos ver antecessor. O que é antecessor? É o que vem antes. Quem que são seus antecessores? Seu pai e sua mãe. Então, antecessores são números que vêm antes. Dizemos que o antecessor de um número é aquele que vem imediatamente anterior a ele. Então, o antecessor do número, por exemplo, o número 3 é antecessor do número 4, o 2 é antecessor do 3, 1 é antecessor do 2, o 0 é antecessor de 1, e o 0 não possui um antecessor natural, tá bom? Sucessor que vem depois. Então, nós temos o 1 é sucessor de 0, 2 é sucessor de 1, 100 é sucessor de 99, 1000 é sucessor de 999, 1 milhão é sucessor de 999 mil e assim por diante. Consecutivo, dizemos que são determinados números que são consecutivos, se não faltar nenhum número entre eles. Por exemplo, 1,
2 e 3 são consecutivos. 4 e 5 são consecutivos. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 são consecutivos. 1.500, 1.501, 1.502 são consecutivos. 1.890, 1.891, 1.892 são consecutivos. São aqueles números em sequência que não tem intervalo entre eles. Então, nós vamos ver o quê? Aqui nós vamos ter aqui um exemplo. Pintar no quadro numérico 2 números que adicionado completa essa sequência. Então, olha aqui. 50, 45, 40, 35, 30, 25. Eles estão sendo reduzidos. Qual o intervalo entre eles? De 5, né? De 5 e 5. Então, o que vai ver antes do 25 vai ser depois, né? Aliás, antes do 25 vai ser o 20. Certinho? Vamos ver aqui agora. Então, a gente viu o quê? A gente viu que os números, eles têm antecessor, sucessor, né? E nós vimos as diferentes formas do nosso sistema de decimal.